Aí no versículo 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos viverão e temerão e confiarão no Senhor. certo? A pessoa viu você a vida inteira murmurando, certo? Sem nada, não cantava, não falava nada. Aí o salmista Davi agora no versículo 3 ele diz assim: e ele colocará um cântico novo. Aonde? E aí tem outra coisa interessante, que não é só para nós. Muitos ouvirão o novo cântico que Deus colocou aonde? Na sua. Sabe aquele cântico? Eu não canto mais aquele tesourando. Não, agora ele vai cantar. Que a vitória vai chorando. Geme, chora. Oh, irmãos, cantar é a melhor coisa, ainda com Deus. Não é bom? Quem gosta de cantar aí? Nem que seja dentro do chuveiro. Às vezes a gente não canta nada dentro do chuveiro, meu irmão. Sou o Gerson, filho purinho. Então a gente tem um cântico novo. Se nós passarmos por esse processo. Esse Salmo 40 parece ser um salmo muito simples, mas é um salmo muito complicado. Ele é um processo doído. Ele não é um processo tão simples de Deus. Eu já vi isso aqui, eu vou lá para me ouvir. Não, cara. O que eu estou te falando aqui, talvez você não ouviu ninguém te falar isso. Sabe os meus inimigos? Eles vão ver um cântico novo na minha boca que Deus vai colocar. Vai ver um cântico novo na sua boca se você entender o que é Deus. Entenda quem é Deus e não faltará hinos novos na sua boca. Você já vai levantar de manhã cedo cantando o hino da vitória. Mas o nosso erro é que nós perdemos o paladar. Quando a gente perde o paladar de comida, como é que chama? Que a gente não sente a comida. O André teve isso, ele foi. Como é que chama, né? Quando a gente perde o paladar da comida. Não tem nome não? A gente come, mas a gente não sente o sabor. Então, se não tem nome, eu vou dar um nome, né? A gente perde o paladar do nome chamado Deus. Você não tem mais paladar, você não tem mais força para conversar com Deus. Por que você não tem mais força para conversar com Deus? O que Deus te fez? Por que você parou de acreditar nas promessas de Deus? Você não pode parar de acreditar nas promessas de Deus. Você tem que viver as promessas de Deus. Eu viverei cada promessa que Deus tem para mim. Vai chorar? Vou, mas eu vou viver. Deixa eu dizer para você, ninguém faz a obra de Deus sem choro, irmãos. Talvez a gente vê a Ivone ali, está todo mundo ali, a gente fala assim: nossa, a Ivone é uma pessoa tão boazinha, tão
ele é natural. Você vai começando a mostrar para Deus a sua podridão, e de repente a gente está fazendo o quê? Chorando. Fala, Deus, eu sou tão podre, eu sou tão sem noção, eu erro tanto, os meus erros são tantos, e mesmo assim o Senhor não desiste. Aí a gente começa a chorar 2, 3 horas da manhã, e tem hora que o choro da gente, ele é tão ardido, irmão, que dá vontade a gente começar a gritar dentro do quarto. Aí a gente fica pensando assim, deve pensar que a gente é doido. Mas quando você chora, tem alguém para te consolar. Tem o Espírito Santo de Deus que vai te consolar. Talvez não vai te resolver o seu problema naquele momento ali, mas ele está dizendo assim: calma, que é o que aconteceu com Daniel. O anjo chega e diz para Daniel: olha, Deus ouviu no primeiro dia a sua oração, mas não vai resolver o problema agora não. Deus pode ouvir a gente no primeiro dia, mas Ele não está prometendo que vai resolver o nosso problema agora não. Aí eu volto lá na Arca de Noé. Deus falou para ele e durou 120 anos para Deus fazer o quê? Agora hoje nós não conseguimos esperar uma semana só, não. Nós ora, irmão, já orei, estou só esperando agora. A fé não vai, não, já vai agora. Porque quando a gente ora, eu sempre falo para as pessoas, quando você ora, fique em silêncio. Por isso que a Bíblia diz assim: quando você for orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e faz o quê? E chora. Ali você pode chorar. Mas ninguém chora no meio do povo. E a pessoa não tem dó da gente. Ninguém tem dó da gente, não, meu irmão. Não precisa esperar as pessoas terem dó de você, não. Quem tem que reagir é você. Quem tem que levantar é você. Quem que tem que ter autoridade é você. Quem tem que estar acreditado, que está em cima de uma rocha é você. Não é mais ninguém. Aí no versículo 4, aventurado ou feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Bem-aventurado quer dizer feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu gostei de entender uma coisa, Pedro. Confiar em Deus é você soltar a mão no volante e deixar o volante sozinho, e o carro ir embora. Você acha que Deus quer que a gente faça as coisas, a mesma coisa todos os dias? Todo dia devemos apresentar a Deus uma consagração diferente. Porque senão fica rotineiro. Tem oração que eu fiz há 30 anos atrás. Se você me perguntasse, você lembra
E às vezes acontece um espelho na minha vida que aí eu começo a pensar por que aconteceu. Aí eu falo, porque eu orei há 30 anos atrás. Tem coisas que vão demorar na nossa vida. Tem gente que vai ser ser abençoado primeiro do que a gente fica assim, não pode, eu oro mais do que aquela pessoa. A questão não é oração, a questão é a obediência. A obediência, ela traz para nós bênção. O problema nosso que nós oramos é que não somos obedientes. Aí o versículo 5, para nós terminar. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. É mais do que nós podemos. É mais. Gente, escuta isso, põe isso no seu coração, pelo amor de Deus. Jesus está voltando. E como Jesus está voltando, nós temos sérios problemas para resolver. Nós temos uma casa para colocar em ordem. Porque quando ele voltar, não há mais tempo de você consertar. Não há mais tempo do pastor consertar. Não há mais tempo da igreja consertar. Não há mais tempo para ninguém consertar, irmãos. Ninguém escapará desse dia de Deus, ninguém vai escapar desse dia. Os mortos vão ressuscitar. E nós que estamos vivos, se nós estivermos bem com Deus, esse corpo será o quê? Transformado. Mas tem que estar o quê? Se nós estivermos bem, esse corpo será transformado num corpo de... E nós estaremos ao lado do Senhor Jesus. Você já pensou que maravilha? Volta a pensar isso. Que maravilha voltar para casa, irmãos. Eu nunca fui no céu. Nunca tive uma revelação. Mas tem que dar uma tristeza na gente. A gente fala assim, eu queria tanto subir no céu e voltar mais. Não dá ou dá? Ou você não sente isso? Porque vai chegando um certo tempo na nossa vida, Suana, que a gente perde o medo da morte. A gente perde o medo. Tem gente que tem medo de morrer porque nunca está bem com Deus. Quem está bem com Deus está pronto para morrer qualquer hora. Está dizendo assim, qualquer hora que Ele quiser me levar, eu estou pronto. Eu sinto isso dentro de mim. Mas antes, não, quando eu fui para a igreja, que eu tinha 15 anos de crente, eu ficava pensando, morrer novo. Eu lembro que morreu um amigo meu, da minha idade, era mais velho que um ano. E esse menino morreu, cara, ele ficou
pensando assim, Deus, me leva também, quero morrer também. Quero morrer também. Já passou 30 anos e eu não morri ainda. A gente nunca vai entender os planos de Deus. O versículo 6 sacrifício e oferta é o 6. Isso. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Aí o versículo 7. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Tá. Aonde que está escrito de Deus? O livro da palavra do Senhor. Só que aí está dizendo que é o rolo do livro de quem? De Deus. A única forma de nós conhecermos a Deus é pôr no nosso coração esperar a sua vinda, como uma criança dentro do ventre tem que esperar 9 meses para sair. Ninguém vai sair antes do tempo. Ninguém morre antes do tempo. Tem gente que você olha e fala assim, essa pessoa ainda vai morrer. Morre nada, irmão. Está escrito lá no livro de Eclesiastes. Você não morre, não. Todos têm um tempo determinado. Mas esse tempo tem fim. E a gente sabe que a gente não vai para esse fim. Eu não vejo televisão. Deve ter aproximadamente uns 6 a 7 anos que eu não vejo televisão. Não é porque eu sou radical, não é porque eu não gosto. Eu não gosto. É um propósito de Deus. Eu não tenho paciência de pôr dentro daquilo ali. Mas eu estava no grupo da minha família e eu vi eles começando a comentar sobre como eu iria desviar, ia ser toda a palavra. Aí eu vi eles comentando sobre os acontecimentos dos jornais, os acontecimentos do Rio Grande do Sul. E as coisas estão acontecendo, só que a igreja fica o quê? Cega. A igreja não vê essas coisas. Aí a Bíblia diz que isso seria o quê? Os sinais do fim dos tempos, dos últimos tempos. Só que nós não estamos ligados nisso. A tecnologia está avançada do jeito que está. Você compra um celular hoje, ele vale R$3.000. Aí amanhã esse celular já sai de linha. Aí ele já vai pular para. Você vai lá, você vai ter que comprar outro de 4.000. Aí depois esse já saiu de linha. E o cara, por exemplo, assim, gente, é uma forma que o demônio usou para fazer o quê? Roubar no ser humano. Posso ser rico do jeito que for. Se eu não trabalhar com a ferramenta, antigamente um computador era para trabalhar, era para fazer coisas da escola. E por isso que a gente pedia isso para os pais da gente. Agora hoje você vê, por exemplo, e
Eu tenho um menino lá que tem um celular caro, e eu fico olhando para ele e falo, cara, o celular meu fala igual, melhor que o seu. Você não trabalha com o celular, para que você deu tanto dinheiro nesse celular? Não é dó, é dizendo assim, se você não trabalha com aquilo, por que você vai investir numa coisa que você não trabalha com aquilo? Quero dar para o meu filho, ele vai trabalhar com aquilo? Não, então não dá. Aprenda a ser grato o pão que Deus te deu, irmãos. Nós não jogamos pão fora, nós não colocamos pão para fora da mesa, não, irmãos. Porque sempre pode chegar para fazer o quê? Para alimentar com a gente. E às vezes nós damos 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais no celular, e às vezes tem um irmãozinho dentro da igreja que está comendo arroz puro na casa dele, e nós, como crente, não temos coragem de dar um realzinho para essa pessoa. Não é assim? Eu fico falando às vezes da nossa campanha, da nossa prosperidade do lar. Ô vergonha que me dá aquilo, irmãos. Mas eu quero terminar e dizer para você: planta o que é bom e colhe o que é certo. Planta o que é bom, planta de verdade, pega a semente certa. Se você não gosta de giló, não planta, porque você vai colher giló e giló amarga. Se você não gosta de quiabo baba, você não deve plantar, porque senão você vai ter que comer aquilo. Se você não gosta de abóbora, não planta abóbora, porque senão você vai comer abóbora. Se você não gosta de couve, não planta, porque senão você vai comer couve. Eu prefiro plantar uma picanha, que está sendo 80 conto. O bolo disse que nós íamos comer picanha. Agora dizer que não vai comprar, não, está caro, sem vergonha. O caboclo relaxado, todo mundo. Tem gente comendo na boca, passando fome. O cara mentiu para todo mundo, para os pobres. É por isso que nós precisamos ter discernimento da palavra de Deus, irmão, para a gente não ser enganado. Vou votar no Lula porque o Lula vai ganhar. Não, cara, não voto no Lula porque não vai ganhar, não. Eu não voto no Lula porque os projetos dele são projetos. Que homem, um homem é normal, mulher é normal. E o que você me fala? É normal?